Iniciando então aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, O Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós veremos hoje dois itens, né? Acabei até colocando errado aqui no nosso banner, a transmissão oculta do pensamento e depois letargia, catalepsia e morte aparente. Deixa eu só já corrigir rapidinho aqui o nosso banner, pessoal. Eu acabei não copiando devidamente, né? Bom dia, Rose. Preparando aqui rapidinho, só um instante. Muito bem. Para lá. Prontinho, agora sim. Então, letargia, catalepsia e morte aparente, e antes, transmissão oculta do pensamento. Então, nesse capítulo, né, que trata da emancipação da alma, nós estamos estudando as várias situações em que um espírito vivencia experiências de contato com o mundo invisível, com o campo do pensamento, sem utilizar os recursos normais, né, dos sentidos, né, de comunicação, a audição, a fala, a visão. Então aqui, nesse item número 3, a transmissão oculta do pensamento, é algo bastante interessante de estudarmos, porque nós estamos o tempo todo envolvidos, né, nesse tipo de situação. Pessoas que têm ideias semelhantes, em lugares diferentes, descobertas que acontecem em partes do mundo de uma mesma criação, né? Então ficamos perguntando, né? Poxa vida, olha que coincidência. Pensaram junto, falaram junto, criaram juntos. Mas na verdade, qual é exatamente a fonte dessa coincidência? Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, e começando então a devassar o invisível, né, como lembra a dona Ivone, nós reconhecemos então a existência da alma como sendo o elemento primitivo, né, da nossa natureza. Somos nós, os espíritos, e não o corpo físico, e também estudando todas as suas manifestações, todos os seus recursos, todas as suas possibilidades. Ainda estamos muito aquém de entendermos a alma na sua expressão mais ampla, né? Porque estando aqui encarnados, é muito difícil para nós entendermos aquilo que foge da nossa realidade material. Então, o que nós vamos aprendendo é através, inicialmente, da observação, e essa observação, nós percebemos aquilo que a alma manifesta na condição de encarnada, e isso, como nós lembramos, né, estudando capítulos anteriores, nós vimos o resultado da influência do organismo sobre o espírito. Então, na verdade, aquilo que nós percebemos das manifestações da alma estando encarnada é uma porcentagem mínima daquilo que ela realmente pode realizar, que ela pode demonstrar, estando livre da matéria. Então, assim, é algo muito simples, né? Seria como se a nossa visão olhasse para o céu, né? Nós víssemos ali algumas estrelas, víssemos ali alguns astros e acreditássemos que isso representaria o universo. E aí então depois nós pegamos ali um super telescópio e começamos então a sondar as profundezas, as suas profundezas, né? Então seria mais ou menos isso. O que nós vemos da alma é quase nada comparado com aquilo que ela realmente pode fazer. E isso é importante, né? Quando nós começamos a estudar um pouco sobre a sensibilidade, começamos a estudar sobre
as condições, né, que a alma se encontra no plano espiritual e as suas realizações, no caso de comunicação, de deslocamento, de plasticidade do perispírito, né, que é o seu corpo fluídico, enfim, tudo aquilo que nós vemos na teoria, que os espíritos vão então revelando para nós, nós vemos uma mínima, uma ínfima parte a partir das demonstrações aqui no mundo material. E ainda assim, depende muito das condições de cada indivíduo, né, da sua constituição orgânica, porque nós lembramos sempre que, no caso, por exemplo, tanto do animismo como da mediunidade, depende muito do tipo de organismo que o indivíduo tem. Alguns detalhes que facilitam ou dificultam essas manifestações. Então, o que nós vemos é algo muito pequeno, mas já é alguma coisa, né? Porque quando nós, na nossa vida cotidiana, percebemos algumas situações que são estranhas àquilo que é o normal, né, num ambiente físico como esse, nós chamamos de coincidência, chamamos de algo extraordinário, mas não atentamos nos seus detalhes. Agora, estudando a doutrina espírita, em vez de olharmos o corpo e tentarmos observar alguma coisa diferente no corpo, nós estudamos a alma, estudamos o espírito, entendemos quais são as suas potencialidades e, a partir dali, qualquer manifestação que surge no organismo, né, ou na vivência física de um indivíduo aqui no nosso mundo, nós rapidamente conseguimos identificar. Então fazemos o contrário, em vez de nós observarmos apenas as manifestações e tentarmos tirar as conclusões, o estudo da doutrina espírita, a partir da revelação que os espíritos trazem para nós, nos dá ali um caminho contrário, mostra todo o seu potencial, e aí então nós procuramos, através das pesquisas, das investigações, essas manifestações. Estudando aqui então a transmissão oculta do pensamento, Kardec colocou aqui apenas 3 questões pequenas, mas é possível, né, nós estendermos essas respostas para várias situações que nós vivemos hoje, né? Então, na questão 419, qual a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? A resposta: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura que exala, que mais exala do que pensais. É uma figura mais exata do que pensais, corrigindo aqui a grafia do texto. Mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Aí a gente volta, né, para aquela situação que eu tinha mencionado quando nós estudamos sobre premonições, quando muitas pessoas acabavam sonhando com um determinado evento e depois ele acabava acontecendo, especialmente envolvendo grandes tragédias, né? Uma das que chamou muito a atenção foi o atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, em Nova York, em 2001, né? Onde nós tivemos um atentado terrorista e depois, claro, né, os jornais tentando investigar sobre detalhes, testemunhas, fatos estranhos daquele evento, e aí então várias pessoas começaram a trazer depoimentos revelando sonhos, que terem sonhado na véspera ou 2 dias antes, ou terem ali um pressentimento, né, porque a gente lembra que o pressentimento você sente, mas você não sabe definir o que é aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de apreensão. Então muitas pessoas começaram a trazer relatos, né? E claro, ali, além das especulações, mas alguns desses relatos eles eram bastante consistentes e mostravam que não era simplesmente uma invenção, né? Alguém que demonstrava ali um caráter que não tinha relação com uma invenção, com uma especulação, né? Então, esses tipos de premonições,
acabavam chamando a atenção. Como era possível as pessoas preverem o futuro? E, na verdade, a doutrina ela consegue trazer para nós essas explicações, falando sobre o sono, falando sobre os sonhos, falando sobre a projeção do pensamento, falando sobre essa grande teia de energia que nos envolve, né? Então, a explicação, na época, como eu comentei com vocês, Raul Teixeira dava uma explicação, porque rapidamente, depois que aconteceu esse evento, os programas espíritas, né, os articulistas começaram a escrever sobre esse assunto, para trazer, à luz da doutrina espírita, uma explicação sobre esse evento. E aí então Raul Teixeira foi entrevistado pela TV Mundo Maior na época, né, da Fundação Espírita Casas André Luiz. O Arnaldo colocou, né, quando a ideia surge e é jogada no éter, algumas pessoas podem captá-la e assim ter sensações e até premonições. Exatamente isso que Raul Teixeira comenta naquela entrevista, né? Então ele dizia o seguinte, que naquele evento, é claro que é trazido sempre para nós, né, uma explicação teórica das possibilidades daquela situação. Então ele dizia o seguinte, aquele evento, aquele atentado, ele foi planejado durante muito tempo. Então, ali, quem eram os agentes daquele atentado, quais eram os recursos que eles iriam utilizar, né, os aviões, a data, de que forma que eles se aproximariam ali do aeroporto. Então, tudo isso, enquanto era combinado entre eles, naturalmente essas ideias elas eram jogadas realmente no espaço. Então, é como se fosse um rádio, né, uma transmissora, que conforme as ideias iam sendo elaboradas, elas iam naturalmente sendo lançadas no espaço. Né? Então, nesse momento em que essas energias, em que essas ideias se dispersam pelo espaço, há aqueles indivíduos que, tendo ali uma sensibilidade, seja anímica ou mediúnica, ele é capaz de captar esses pensamentos. Sem falar que, da mesma forma que essas pessoas planejavam esse atentado, nós temos também no mundo espiritual muitas outras inteligências que, de uma forma favorável àquele objetivo, ou tentando evitar que ele acontecesse, também se mobilizavam e as ideias continuavam sendo potencializadas. Bom dia, Tico e Teco. Então, pensavam os encarnados, pensavam os desencarnados, aqueles que eram a favor, aqueles que eram contra. Então, na verdade, dentro desse mundo de pensamentos, havia ali, na verdade, um debate muito intenso. Era ali, né, uma discussão intensa, principalmente pelos objetivos, né, que eles procuravam alcançar, que era provocar aquele grande terror. Então não era uma conversa simples, era algo assim muito intenso no campo do pensamento, no campo dos sentimentos. Todas essas ideias então se dispersavam pelo espaço, no campo físico e no campo espiritual. Aqueles que tinham aquela sensibilidade, de alguma forma, tinham essa impressão, sonhavam com aquilo, sonhavam com as imagens, porque quando se faz um planejamento de um determinado evento, você, na verdade, começa a imaginar como ele vai se realizar. Então as imagens começam a ser criadas, as situações começam a surgir, e aí então vem aqueles que captam esses pensamentos. E aí então ele sonha com aquilo, por exemplo, e aí então ele diz assim, olha, eu sonhei que o avião estava batendo, era mais ou menos assim, era mais ou menos daquele jeito, e de repente a coisa acontece. Então nós falamos, na verdade, aí de uma grande cadeia de ideias em torno de uma determinada situação, que há aqueles que transmitem e há aqueles que recebem, transmissores e receptores. Por isso, então, algumas pessoas muitas vezes pensam nisso, ficam imaginando, nossa, o que será que aconteceria se tal coisa, tal evento se realizasse? E, na verdade, ele não está especulando. Foi aquela ideia, aquela imagem que surgiu na sua mente, e ele então tentou imaginar como seria isso na realidade. E ele acredita que foi simplesmente algo que surgiu da sua mente. Naquele momento aconteceu esse atentado. Então, o que nós podemos entender é que em várias situações, no caso das artes, no caso das ciências, no caso das vidas, né, da vida social que nós temos, sejam tragédias, sejam grandes realizações,
pensarmos, por exemplo, né, num grande show que vai acontecer, e aquela pessoa diz assim, olha, eu sonhei com aquele show, e sonhei que o show ia ser maravilhoso. E na verdade ele estava em planejamento. Pegar, por exemplo, um Rock in Rio, que é um evento de grande proporção aqui no nosso país, ou um carnaval também, bom dia latino, um carnaval que acontece, né, uma festa de ano novo, então a pessoa diz assim, olha, eu sonhei que eu estava na areia vendo os fogos e coisa e tal, e na verdade toda essa imagem estava sendo projetada por aqueles que estavam planejando, pelos engenheiros, pelos empresários, pelos organizadores de um modo geral. Então tudo isso acontece, né, de uma forma tão silenciosa, de uma forma tão sutil, que nós não vemos isso como parte, né, dessa força invisível que nos envolve. Nós estamos tão acostumados à coincidência, até porque quando nós pensamos em algo desse tipo, não é possível para nós trazermos uma prova. Né? E claro, né, nós temos, por exemplo, pessoas que fazem previsões que agora virou moda, né? Então a pessoa vai lá, faz ali uma carta, registra isso em cartório, para quando a coisa acontecer, ele então se autopromover, dizendo, ó, tá vendo, eu avisei, eu registrei isso daqui. Principalmente em época de fim de ano isso costuma acontecer, né? Mas de um modo geral, são várias situações que vão acontecendo no nosso cotidiano que nós não damos ali o devido valor, porque muitas vezes não é algo de grande importância, para nós é algo engraçado, é algo que faz parte de uma coincidência. Né, algo que, se a gente comentar com alguém, vai achar que, por exemplo, é uma bobagem, que a gente está inventando coisa. Então isso vai passando, mas é muito mais frequente do que nós imaginamos. Não apenas grandes eventos, que é aquilo que causa o maior impacto, mas aquilo que acontece de uma forma muito pequena. Como é o caso, por exemplo, né, a Angelino colocou ali, né, semana passada sonhei junto a várias pessoas, de repente uma senhora me entregava um bebezinho lindo, né, vai saber. Né? Por exemplo, no caso de relatos de gravidezes, é muito comum pessoas sonharem, olha, tem alguém grávido na família, vai chegar um bebê e de repente aparece. Mas por que isso tudo? Porque exatamente o planejamento de uma reencarnação, como nós já estudamos, é algo extremamente complexo. Envolve os espíritos que vão receber aquela criança, envolve a família que muitas vezes é convocada para ajudar naquele trabalho, o plano espiritual com todos os trabalhadores e mais o próprio espírito que vai reencarnar, e mais aqueles familiares e amigos que estão se despedindo do espírito, daquela dimensão, para entrar na reencarnação. Então olha quantas pessoas estão pensando num evento que é extremamente importante. E aí então temos aqueles aqui encarnados que estão ali com uma sensibilidade mais apurada, capazes de captar esse pensamento, não de uma forma clara. Algumas vezes sonha, às vezes tem uma impressão, eu acho que, eu estou sentindo que, sempre algo muito disperso. E como eu falei para vocês, né, as potencialidades da alma, elas são quase que, não obviamente na sua totalidade, mas quase que anulada por causa da reencarnação. Estar vinculado a um corpo físico tira muitas das capacidades do espírito. E aí então nós pensamos em alguma coisa, temos uma imagem fragmentada, uma imagem incompleta, e aí então nós vamos formando as nossas ideias. André colocou, isso pode acontecer com pessoas também, ter a ideia de que já encontrou com a pessoa e não lembra onde. Sim, pode acontecer. Muitas vezes encontros de espíritos, muitas vezes nós temos ali lembranças de existências anteriores, que isso acaba sendo mais difícil, né, porque a própria reencarnação já tira de nós, né, a capacidade de termos essas lembranças, mas elas não apagam, elas ficam ali adormecidas, elas ficam ali encobertas, mas muitas vezes a gente tem alguma, né, tem ali alguma impressão daquele passado, né? Então pode acontecer de lembranças do passado, reencontros, coincidência, claro que pode acontecer. Muitas vezes você quer vivenciar você está vivenciando uma determinada experiência que lembra a outra que já vivenciou. Então é difícil para nós aqui, da nossa perspectiva do mundo físico, trazermos uma definição clara daquilo que vem para nós de um modo tão misturado, tão fragmentado, tão enigmático. Para uns vem de uma forma tão clara, tão precisa, que você não tem dúvida. É aquele indivíduo que sonhou de uma coisa, com um determinado evento, de uma forma tão clara para ele, que ele até acordou, ficou o dia inteiro pensando naquilo.
Agora, para outros, é uma leve impressão, que ele acha que é bobagem, ele pensa que viu alguma coisa na televisão que lembrou aquilo, então ele vai tentando encontrar justificativas para aquela lembrança, né? Principalmente quando ela acontece. Agora, se ela não acontece, ela cai no esquecimento, mas nem por isso deixou de acontecer, deixou de ser real. O Arnaldo lembrou que a mãe que sente o filho que o filho está passando mal também é um exemplo, sim, principalmente nessa conexão de mães e filhos, né? Que é uma conexão tão intensa, o filho não precisa falar nada, mas a mãe sente. Alguém sente, alguém próximo, né? Olha, você está bem? Eu não sei, eu estou com uma impressão que você não está bem, alguma coisa assim. Nossa, como é que você adivinhou? Aí começa, porque você é bruxo, porque você é adivinho, porque você tem bola de cristal. E começamos a entrar naquela brincadeira, né? Mas nós percebemos como isso é frequente na nossa vida e nós, muitas vezes, não levamos a sério. Mas isso é uma realidade. Então nós temos mais aqui também. Bom dia, Marião. Kardec faz um comentário. Nosso espírito revela, assim, muitas vezes, a outros espíritos e a nossa revelia aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Né? Isso me fez lembrar também aqui a relação entre casais, que muitas vezes surgem desconfianças numa relação, né? Exatamente porque alguém que tem mais sensibilidade capta aquilo que o outro pensa, lesando, né, afetivamente o seu parceiro. E aí então ele não tem como comprovar, ele não sabe de nada, mas tem alguma coisa ali dentro, aquele aperto no coração que ele não sabe o que é. Então, tanto para algo positivo como para algo negativo, as ideias estão sendo pulverizadas pelo espaço. Então somos nós que não damos o devido valor pela dificuldade que temos de ter uma maior clareza. Mas isso é algo real para todos nós. 420, vamos lá. A mesma coisa acontece em termos de traição também, no que diz respeito a guerras que já aconteceram, né? Quantas vezes países, líderes, desconfiam uns dos outros, né? Mas não existe nada claro. Mas há uma desconfiança natural que surge e não sabe por quê. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado, porque nesse caso nós falamos muito sobre a comunicação dos espíritos durante o sono, durante a emancipação, né, a emancipação da alma, quando o corpo se encontra em repouso. Então é uma emancipação muito mais clara, muito mais permite uma liberdade maior para o espírito, né? Mas e se ele estiver acordado? Aí então a gente já lembrou, né, que durante o sono o espírito então fora das suas atividades ele desfruta de mais liberdade, ele se desprende, ele pode se concentrar nesse desprendimento, nesse passeio, nessa viagem que ele realiza, né? Mas e se ele estiver acordado, ocupado ali com os seus afazeres? Como ele consegue então ter essa percepção? Os espíritos respondem: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, estarmos ligados a um corpo físico é uma conexão que nós ainda não compreendemos totalmente. Porque sabemos, né, que o perispírito se vincula molécula a molécula, célula a célula, né, com o nosso organismo e tal. Então, essas definições que os espíritos trazem para nós. Mas quando nós falamos do espírito estar vinculado ao corpo físico, através do perispírito, que é esse meio de comunicação entre esses dois elementos, o espírito em si não se encontra preso. Até porque também o próprio perispírito ele não fica engarrafado dentro do corpo. Ele está vinculado, mas existe ali um campo energético em torno dele, né, que acaba tendo ali percepções daquilo que acontece. Então, o perispírito se expandindo, entrando em contato, por exemplo, com o perispírito do outro, há uma comunicação entre eles, uma transmissão de ideias, de sentimentos, de vibrações. Daí então aqueles sentimentos de simpatia, antipatia, de ter algumas percepções que são ocultas aos nossos sentidos.
Então, e da mesma forma também a própria alma, estando ali envolvida por tantas energias, também tem essa facilidade de percepção. Por isso, então, quando nós dizemos aqui que, quando eles dizem para nós que o espírito não está encerrado numa caixa, mostra exatamente que nós estamos irradiando essas energias em torno de nós que nós não vemos, né? Talvez até de uma gravura, de uma imagem de ficção que mostra assim aquele campo, né, vibratório em torno de nós, com aquelas ondas se irradiando, com cores diferentes, com extensões diferentes, né? Então, onde nós andamos, nós temos então esse campo perispirítico em torno de nós, né? Como o André Luiz chama de psicosfera. Essa psicosfera ela não tem necessariamente o formato do corpo físico, ela não é quadrada, ela não é arredondada. Poderíamos dizer que ela é disforme, mas que ela se expande para todos os lados. Estando, né, e muito mais do que isso também, essa expansão, lembrando sempre que ela tem ali comprimentos diversos, nós falamos também sobre as próprias ondas energéticas em torno de nós, né, esse campo energético que vai transmitindo essas ideias. Mas só do perispírito, por exemplo, estarmos perto uns dos outros, já é o suficiente para transmitirmos essas vibrações, essas ideias sem nos darmos conta. Agora, quando nós estamos distantes e nós falamos sobre direcionarmos o nosso pensamento para alguém, também é algo tão sutil que nós não nos damos conta. Se nós somos capazes, por exemplo, de transmitirmos uma ideia, né, quantas vezes acontece isso? O indivíduo pega ali o celular, manda uma mensagem, olha, eu estava pensando em tal coisa, o outro diz assim, nossa, eu estava pensando a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Você acabou de roubar a minha ideia, tirou as palavras da minha boca. Então, por que tudo isso acontece? Exatamente porque nós estamos na mesma frequência, porque o pensamento também busca o seu destinatário. Nós pensamos em alguém, é a mesma coisa que você pegar o seu celular e digitar ali o número do celular do outro. Esse número vai estabelecer uma determinada frequência, porque cada celular ali tem uma frequência específica, de acordo com o seu número. Quando eu digito aquele código, ele vai, exatamente, né, André? Bruxos, né? Ele vai exatamente em busca daquele receptor. Se nós fazemos isso através, né, dos aparelhos de comunicação, imaginemos o que nós somos capazes de fazer com a alma e sua potencialidade. E aí, mais uma vez, né, nós imaginamos aquilo que nós conversamos pelo pensamento. Agora, quantas vezes nós pensamos bem ou pensamos mal de alguém, sem nos darmos conta que nós estamos bombardeando aquela pessoa ou a envolvendo com as nossas ideias? Estou aqui concentrado na Andréia, fico pensando mal dela. Mal imagino eu que eu estou enviando vibrações para ela. E se ela tiver a capacidade de perceber essas vibrações, vai ser exatamente envolvida por ela. Então, é pelo bem, é pelo mal, é de uma forma neutra, pelas conversas que nós temos, as ideias vão. Arnaldo lembrou aqui, né, quando uma pessoa entra em contato e se diz assim, né, você não morre mais, estava pensando em você. Quantas vezes isso acontece? Sem falar naquela passagem, né, bateu na porta e diz assim, é fulano que está chegando. O telefone toca, é ele que está me ligando. Claro que existem situações ali que criam para nós um contexto que você deduz que é aquela pessoa, porque, claro, você aguarda que seja ela, mas é 100% de certeza que seja ela? Não. Mas, às vezes, você diz assim, olha, é o fulano que está me ligando. Aí você diz, nossa, estava pensando em você, não morre mais. Por que tudo isso? Porque acontece de uma forma tão reflexa, de uma forma tão natural, que nós estamos agora começando a identificar. A mesma coisa acontece com relação à prece. Falamos de transmissão do pensamento, nós falamos também da prece. Alguém não se encontra bem, alguém se encontra ali meio aflito, meio naquela agonia por causa de uma dificuldade, por causa de um problema. Você se concentra, mentaliza e envolve aquela pessoa. Se ela tiver aquela sensibilidade e conseguir captar esse pensamento, ela vai se sentir mais fortalecida, mais encorajada, mais motivada para enfrentar aquela situação. Continua aqui para nós, vamos lá. Então, como foi falado pelos espíritos aqui, nesse caso, acontece com mais dificuldade.
porque precisa, nesse caso, né, de uma sensibilidade maior, de uma concentração maior, e como nós estamos, estando no estado de vigília, que é acordado, nós estamos ali envolvidos, né, com as nossas atividades, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é celular, é computador, é assistindo alguma coisa na televisão, lendo, olhando o que você está fazendo, tantas coisas que a gente não tem aquela atenção, né, aquele foco naquela situação. Agora, no caso de estarmos ali adormecidos, fica muito mais simples. Mas lembrando sempre, o espírito sempre está vinculado ao corpo físico, mas ele não está preso dentro desse corpo físico. Ele irradia em torno de si essas energias, essas vibrações, e elas acabam entrando com outras também. Entrando em contato com outras. Na questão 421, é a última desse item aqui agora. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Já está respondido por aquilo que nós conversamos, né? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Então, mais uma vez, né, estando em sintonia com aquela pessoa, pelo bem ou pelo mal, lembrando que a comunicação é neutra, assim como um aparelho celular. Você pega ali seu smartphone e você diz assim, esse smartphone, ele é usado para o bem ou para o mal? Para aquilo que você quiser. E o pensamento, para o bem ou para o mal? Para aquilo que você quiser. O recurso você dispõe. O destino que você vai dar para ele depende das suas intenções. Não é nem uma questão de caráter, depende das suas intenções. Kardec coloca um comentário. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos, né? Quantas vezes também nós temos, principalmente dentro de famílias, ou pessoas, né, que têm grande afinidade, realmente se comunicarem sem se verem, né? Se comunicarem sem falar. Exatamente por essa naturalidade, né, por essa afinidade com que se comunicam, e aí nesse caso nós temos, se comunicam pela linguagem dos espíritos. E qual é a linguagem dos espíritos? A linguagem do pensamento. Aqui então nós vamos pegar rapidinho aqui uma passagem de Miramês, só para a gente poder ler aqui o texto, né, que ele sempre traz para nós de um modo tão interessante. Né? Costuma acontecer entre gêmeos univitelinos, irmãos, né, que trazem grande afinidade, entre casais, entre amigos, acontecem. Né? Nós temos ali situações que favorecem mais esse tipo de comunicação, né, pela afinidade que os espíritos já trazem de existências anteriores. Né? Aqui na questão, deixa eu ver aqui, na questão número 419, que é a primeira desse texto, só para a gente poder encerrar aqui esse nosso assunto. Deixa eu ver aqui. 419, comentário de Miramês. Está aqui, ó, descobertas. A filosofia nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto, tudo já está feito por Deus. Somos apenas instrumentos da divindade para que fique mais visível o seu amor para com todos os seus filhos. Os chamados espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem-se por consenso no ambiente que lhes é próprio para conversações acerca daquilo que lhes interessa mais. Aí são expostas ideias que lhe parecem mais avantajadas, como descobertas que podem ser que nessas conversas surja o que falta para alguns deles, no sentido de descobrirem o que está feito pela eternidade. Ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar seu ideal. E como foram muitos os que ali estiveram em assembleia, vindos de outros países, as descobertas, se assim podemos chamá-las,
surgem simultaneamente em vários lugares do globo, uns mais atrasados e outros com certa dianteira, tudo de acordo com a percepção de cada criatura e determinação do plano espiritual. Tudo já se encontra feito, descoberto para todos os espíritos. Apenas falta visão e maturidade espiritual para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito melhor uso dos valores nas mãos da humanidade. Podemos notar que, quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que esse queira esconder suas façanhas, mesmo que as tranque com 1000 chaves, esse segredo, essas ideias se propagam. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque podemos trancar tudo, menos os pensamentos, que são forças livres, e esses chegam às mentes de outros cientistas pela sutilidade da natureza, que fará o mesmo com aqueles que os descobriram em primeira mão. Nada fica escondido no grande laboratório da vida, nem o mal, nem o bem. Podemos esconder certos segredos, quando no corpo, porém, em espírito, a atitude é diferente, por estar sob a ação de leis mais livres, que não são as dos homens. Há de chegar o tempo em que essas leis livres de Deus possam ter ação entre as criaturas, e não se precisar de esconder nada, pois todos agirão com simplicidade da criança, configurada no Evangelho. Na pauta da vida imortal, tudo está criado. Podemos ser, quando já preparados, co-criadores em alguns casos, sujeitos ainda a retificações quando necessário. O mais é receita do Criador Divino, que tudo faz pela nossa felicidade. Se descobrirmos uma coisa que já se encontra feita há bilhões de anos, o que fizemos se não sermos instrumentos da divindade para aquela descoberta? A doutrina espírita com Jesus concita os humanos para se reunirem em assembleias, levando a elas conversações edificantes para que dali surjam ideias enobrecidas e que possamos, pelo esforço em conjunto, descobrir o que está encoberto, visando ao bem das criaturas. Que o Senhor nos ajude na grande obra da educação dos nossos sentimentos e na paz de nossas consciências. Né? Então, aqui um texto bem bacana que fala para nós sobre essa facilidade que nós temos de comunicação, mas que ainda não compreendemos. Aqui no mundo físico, né, o falarmos aquilo que nós pensamos sempre gera muitos atritos. Nós não somos ainda capazes de lidarmos com a sinceridade. Né? O Espírito Hamed, no seu livro, né, um modo de viver, um novo modo de entender, se eu não me engano é esse o livro, eu sempre troco essas expressões, e ele fala sobre as máscaras que nós utilizamos. Né? E nessas máscaras tentam fazer o contrário, né? Tentam valorizar muito mais o físico do que o espírito. Então, nessas máscaras que ele comenta, ele coloca de uma forma muito natural. Ele diz assim: as máscaras que nós utilizamos são recursos necessários para diminuirmos o impacto daquilo que nós não somos capazes de absorver. Então, significa que eu dizer para você aquilo que eu penso não significa que vai fazer com que você se sinta melhor. Primeiro, porque o seu orgulho não é capaz de ouvir uma imperfeição. Primeiro isso, né? Segundo, porque muitas vezes eu uso dessa sinceridade de um modo muito cruel. Então eu não tenho sensibilidade para respeitar a limitação do outro, e o outro não tem a capacidade de entender aquilo que eu estou dizendo, de aceitar ali, de admitir as suas imperfeições. Então as máscaras que nós utilizamos servem exatamente isso, para amortecer essa sinceridade que nós devemos utilizar. No plano espiritual, por exemplo, as ideias são livres, né?
Claro que nós temos aqueles espíritos que têm a maior ou menor sensibilidade de perceber os pensamentos. Mas, de um modo geral, quanto maior é a evolução que o espírito alcança, mais a facilidade dele ser absolutamente transparente naquilo que ele pode ser. Então ele se mostra como realmente ele é e ele transmite também aquilo que ele realmente pensa, sem precisar mascarar nada. Porque existe ali o amor, existe a caridade, existe a compreensão. Ver no outro, por exemplo, um defeito não é motivo de apontamento, mas é o reconhecimento do grau evolutivo em que o espírito se encontra e, na verdade, é um estímulo que ele tem para poder auxiliar aquele espírito na sua evolução. Então, é ali a ação da caridade na sua expressão mais pura. Agora, no nosso caso, nós não somos assim. Existe ainda uma disputa muito grande de vaidades, de egos, uma concorrência muito grande, uma inimizade, uma falta de fraternidade. Então, geralmente, a sinceridade, ela machuca. Tanto é assim que nós já dissemos, né, outras vezes, que muitas pessoas dizem assim, né, com toda aquela naturalidade, né, eu sou uma pessoa muito transparente e eu falo aquilo que eu penso. E ele acha que isso é uma virtude. E aí então, né, dentro daquela expressão que eu comentei com vocês, que a sinceridade nada mais é, né, utilizando ali os recursos de comunicação, no caso da fala, da escrita e tudo mais, esses recursos nada mais são do que tubulações. Tubulações transparentes. Se aquilo que eu penso é algo negativo, essa tubulação vai mostrar essa negatividade saindo. É aquela tubulação que mostra, que conecta, né, duas regiões que tem ali a transmissão para o fluxo de águas puras, de água potável. Então nós veremos ali água transparente passando por essa tubulação, ou pode ser a conexão de esgoto, que você vê a tubulação transparente e você só vê esgoto passando por dentro. Então a sinceridade é essa tubulação transparente. Você pode ser sincero, mas se o conteúdo que você tem na sua mente não é caridoso, é maldoso, você vai transmitir isso. Então, nesse caso, nós percebemos que a sinceridade entre nós é algo que ainda machuca. Por isso, então, estarmos encarnados e termos ali o nosso pensamento limitado nessas percepções é muito mais uma questão de segurança nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos do que necessariamente uma simples limitação da matéria. Conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, essa percepção se torna muito maior. Por isso que em mundos mais evoluídos, nós temos ali espíritos que usam corpos fluídicos e não corpos materiais como o nosso. E mesmo que haja um mundo tão material quanto o nosso, as características do corpo físico permitem que os espíritos se comuniquem com naturalidade pelo pensamento. Então são capazes de transmitir os pensamentos, de captar os pensamentos, de conversar pelos pensamentos. Então, no caso, por exemplo, de uma telepatia, como nós vemos hoje como sendo algo sobrenatural, acaba sendo natural, porque eu posso transmitir para vocês a minha ideia sem nenhum tipo de preocupação, porque eu não vou machucar ninguém. E vocês também perceberão os meus pensamentos sem nenhum tipo de receio. Eu terei sinceridade de dizer aquilo que eu penso pelo pensamento e vocês perceberão a minha sinceridade. E isso tudo de uma forma muito produtiva, de uma forma muito construtiva. Então, isso vai depender do quê? Do nosso grau evolutivo. Não adianta nós esperarmos a sinceridade. Eu queria que todo mundo fosse transparente e nós não suportaríamos isso. Porque só o fato de você colocar o pé na rua e um vizinho olhar para você e pensar na roupa que você está usando, no seu cabelo, na sua aparência, já vai ser o suficiente para acabar com o seu dia. E a sua resposta não vai ser diferente. Você vai olhar de volta e vai tentar responder na mesma moeda. Então nós viveríamos assim uma antipatia coletiva que faria do nosso mundo um verdadeiro inferno. Daí então nós temos a necessidade ainda de ocultar os nossos pensamentos, por isso que não há esse fluxo natural. Mas obviamente nós temos ali as afinidades, nós temos ali a transmissão do pensamento, a sensibilidade para captarmos essas ideias, que acabam fazendo com que muitos desses pensamentos sejam percebidos. Vamos aqui então no segundo texto de Miramês, da questão 420,
dessa que fala se os espíritos podem se comunicar estando acordados. Diz aqui para nós: comunicação espiritual em estado de vigília. Pode-se dar a comunicação dos espíritos em estado de vigília, um encarnado comunicando-se com outro mesmo à distância. O encarnado comunicar-se com o desencarnado também é possível. É comum e mais facilmente com o advento da doutrina dos espíritos. É a faculdade a que chamamos de mediunidade. Esse intercâmbio existe desde que o homem foi criado, porém aperfeiçoado por Jesus e tendo seguimento pela doutrina espírita, hoje muito comum no mundo inteiro, e principalmente no Brasil. Com a evolução das criaturas, essa faculdade de comunicação vai ficando cada vez mais apurada, e a telepatia torna-se um dom usado por todos, na plenitude que ela pode oferecer. O pensamento adestrado é força divina, sem barreiras no universo. De espírito para espírito se dá a comunicação, estejam eles encarnados ou desencarnados. O pensamento fala onde quer que seja. O espírito não se acha tão encerrado no corpo, que não possa expressar o que deseja. Ele se encontra ligado a esse por fios sutis, e nos pontos mais sensíveis dos centros de força, mas mesmo assim nada o impede de gozar certa liberdade. A comunicação é vida. Como viver sem se comunicar? Deus nos legou esse dom para nos mostrar a beleza da vida e o seu amor para conosco. O Espírito irradia suas luzes ou suas trevas para onde deseja. O Espiritismo, sendo Jesus voltando para toda a humanidade, nos ajuda a compreender as leis espirituais. E nessa compreensão tiramos as lições sublimes e passamos a modificar a nossa própria conduta. Mudar sempre é o nosso objetivo. Quanto mais crescemos para a luz, mais liberdade e responsabilidade adquirimos em nossos caminhos. Convém entender que não vale a pena odiar e que no lugar do ódio devemos irradiar o amor em todas as direções. Convém entender que não vale apenas não violentar. É fundamental que no lugar da violência deixemos surgir as ondulações da fraternidade universal, que nos ajuda a sentir e a compreender o amor mais puro, na pulsação do amor de Deus. Nesse exercício de ampliação dos nossos dons espirituais, e em outros que vamos descobrindo e ampliando, a criatura velha vai perdendo aquele corpo grosseiro, assumindo nova vida e surgindo com novas vestes de luz, capazes de nos mostrar a esperança de encontrarmos o céu na nossa intimidade. Dessa maneira, pode-se dar a verdadeira comunicação entre espíritos na mais perfeita homologia da vida, de maneira que a felicidade é tanta que nós mesmos descobrimos que ela deve vir de nós no silêncio e parcimoniosamente, porque tanto as trevas como a luz não podemos suportá-las de uma só vez. Procuremos aperfeiçoar as nossas comunicações em todos os sentidos. Os grandes emissários de Jesus se comunicam e entendem todos os reinos da natureza. E algumas provas disso já foram dadas com os grandes vultos da história humana. Tudo fala, tudo se comunica, tudo responde. Mas somente Deus é o centro de todos os movimentos universais. Ele é a vida maior. É um texto bacana aqui de Miramês, mostrando para nós exatamente isso, essa sensibilidade, né? E aí então nós podemos até lembrar, quando nós estudamos sobre a mediunidade, falando sobre a comunicação entre pessoas vivas, não pelo pensamento, mas pela mediunidade, a evocação de pessoas vivas, né, que nós já vimos lá na Revista Espírita, Kardec já fez alguns exercícios sobre isso, e também lá no Livro dos Médiuns ele comenta. Então ele fala assim que é possível, né, um indivíduo num estado de relaxamento,
né, por exemplo, adormecido, ele pode ser evocado e se manifestar através, né, a partir dessa emancipação. Então, a comunicação clara pela mediunidade, né, muitas vezes o espírito nem se lembra, inclusive, que se comunicou. Então, o espírito se comunica por causa da emancipação. Mas fora da emancipação tem essas irradiações, tem essas percepções. E aí, então, nós conseguimos captar só uma parte dessa comunicação. Depois, aqui na questão 421, que nós comentamos aqui, falar sobre a comunicação de duas pessoas acordadas que têm instantaneamente as mesmas ideias. Diz aqui para nós: pensamentos semelhantes. A analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais no mesmo instante pensarem a mesma coisa. A formação do pensamento, dos pensamentos, ainda é um mistério para as criaturas humanas. Sempre nos encontramos com essa pergunta: como se formam os pensamentos? A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, ancila do Senhor, que a passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar-lhes tonalidades que queiram os nossos corações. A virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Tornam-se os pensamentos sementes que podem nascer onde semearmos. O homem afável em todas as suas comunicações já se encontra amadurecido de alguma forma e começa a iluminar suas ideias. O homem cristão, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o seu verbo ameno e sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé para os que sofrem. Os pensamentos são domáveis, desde que comecemos a trabalhar neles antes que despontem na cidade da mente. Isso requer um pouco de paciência e de boa vontade e de conhecimento dos segredos do amor. Se podemos perceber os pensamentos alheios, outros podem sentir igualmente os nossos. Eis aí uma grande responsabilidade. E os efeitos dessas ideias nos outros? Se boas, teremos de volta semelhante força. Se más, responderemos por suas ações maléficas. Jesus foi o maior exemplo de ideias nobres, de pensamentos puros, e é por ele e nele que devemos firmar os nossos destinos, copiando seus exemplos de amor, perdão e caridade. Somos o que pensamos ser. No entanto, não queiramos, de um dia para o outro, transformar nossos destinos, já firmado há milênios sem conta. O trabalho deve ser, como no dito popular, na ciência do devagar e sempre, persistir nas mudanças e bater na tecla todos os dias que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer sempre no exercício da caridade em todas as suas modalidades. Os espíritos que se afinizam sempre trocam ideias, mesmo que não estejam juntos. Seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. E assim é que podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar das conversações. Nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos surgem e nos deixam oportunidades de nos inspirar nos outros. Ainda mais nós todos conversamos uns com os outros onde quer que estejamos, na linguagem universal dos espíritos e muitas vezes sem nos conscientizarmos desse fato, quando movendo um corpo de carne. Essa é a filosofia divina, que nunca desaparecem, por serem leis espirituais que nunca mudam, porque são eternas. Somente as leis dos homens são mutáveis. O que se aperfeiçoa é o nosso modo de ser, é o nosso despertamento espiritual,
o modo de perceber as leis de Deus. Assim, a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser outra coisa. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que, cada vez mais, os nossos dons despertem, procurando qualidades maiores. E nesse avançar, sempre que percebemos melhores dias, e a felicidade tão decantada por todos os povos se nos mostra mais visível em nossos caminhos, como sendo realidade e bênçãos de Deus para todos os seus filhos de amor. Né? Então, esse comentário aqui muito bacana, feito por Miramês, né? Ele chama a atenção também exatamente para a necessidade que nós temos da nossa evolução. Se nós queremos nos proteger, por exemplo, das vibrações inferiores, né? Olha só, essa parte agora das influências espirituais, das influências que nós recebemos do ambiente, do meio onde nós nos encontramos. Que nós pensamos assim, né? Eu estou o tempo todo, né, envolvido por energias negativas. Pode ser. Absorvê-las ou não depende de você. E não é simplesmente uma questão de vontade. Eu não quero receber essas vibrações. A questão é, né, qual exatamente é a frequência em que você vibra. A frequência que eu vibro não é aquilo que necessariamente eu desejo, mas é aquilo que eu sou de fato. Então eu vou me transformando, vou me desenvolvendo espiritualmente, vou criando, né, novas frequências, né, eu vou entrando em sintonia com novas frequências, e isso sim é o que me protege, e não simplesmente a minha vontade. Porque se fosse assim pela vontade seria muito fácil, né? Ou na verdade seria muito mais problemático. Porque a vontade muitas vezes não é aquilo que eu manifesto de uma forma clara, é aquilo que me atrai. E naturalmente eu já demonstro a minha vontade. Quantas vezes nós cairíamos se as vontades simplesmente se realizassem? Então, na verdade, nós somos aquilo que pensamos. Nós somos frutos de nossas próprias criações. Deixa eu ver aqui, Tico até colocou, né, no YouTube tem um vídeo do Miramês ensinando incorporado em médium bandista, né? Pode ser, não assisti ao vídeo não, mas não é impossível não. A gente lembra que os espíritos não têm ali uma carteirinha dessa ou daquela filosofia, né? Eles se manifestam onde tem necessidade. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né, e outros espíritos conhecidos no meio espírita, se manifestam também em qualquer outro lugar. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Marião colocou, né, a meu ver, ele é espírita também, né? Ele trabalha, né, com a temática espírita, né? Então, a princípio, ele atua dentro do movimento espírita, né? Mas não quer dizer que ele seja exclusivo do mundo do espiritismo, né? Lalusa, bom dia. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Muito bem, pessoal, então nós fechamos por aqui esse nosso item número 3, transmissão oculta do pensamento, e lembrando que nós temos ainda muito, né, o que aprender, a observar, né? Então esse campo de observação para nós é sempre muito positivo, sempre muito proveitoso, né? E isso faz exatamente com que nós, tendo essa consciência, nós fazemos um trabalho então de edificação íntima, de edificação interna. Então, estudarmos a doutrina, nós chegamos até a falar um pouquinho sobre isso ontem, ao estudarmos o Missionários da Luz, quando então Alexandre, né, transmitia para aquele grupo de médiuns em emancipação, assim como também para os espíritos desencarnados, né, que pouco adianta, né, estarmos no meio espírita, por exemplo, e começarmos a estudar academicamente todos os seus temas, sem vivenciarmos isso. E isso vai exatamente ao encontro, né, daquele ensinamento que diz para nós que o intelecto se desenvolve antes dos nossos valores, antes das nossas virtudes. E é uma realidade, porque lermos textos, apreciarmos esses textos, escolhermos quais são os temas do nosso interesse, isso satisfaz o nosso intelecto. No caso da vivência desses princípios já é algo muito mais difícil. Então, a doutrina espírita para nós hoje nos proporciona esse aprendizado, nos traz a teoria, nos traz ali a exemplificação também através da prática, né, daquilo que todos nós vivemos.
Porque basta lembrarmos que não são apenas aqueles grandes missionários que reencarnaram entre nós que têm a missão de transmitir para nós um exemplo de conduta. Nós, no nosso dia a dia, estamos o tempo todo exemplificando aquilo que nós podemos e precisamos fazer e exemplificamos aquilo que nós precisamos evitar. Tanto é assim que, muitas vezes, nós repetimos aquilo que os outros fazem, mesmo que nós tenhamos conhecimento. Sabemos que aquilo que ele fez é errado e nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós encontramos nos meios de comunicação, sejam programas de ficção, sejam programas que mostram a realidade, que nós vemos os outros fazendo e nós fazemos a mesma coisa. Então, tanto as virtudes como as imperfeições são demonstradas o tempo todo por todos nós. Não precisa estar perto de alguém com grande virtude, né? O problema é que muitas vezes o orgulho que nós sentimos acaba impedindo esse aprendizado, né? Dizendo, eu não vou aprender com aquele ali porque ele é pior do que eu. Só que ele pode ser pior em muitas coisas, mas aquilo que ele fez é o certo. E aquilo, para mim, pode ser um grande aprendizado. Então, na verdade, né, basta que eu tenha essa sensibilidade, essa percepção de ver aquilo que é proveitoso e aplicar isso na minha realidade. Então, a doutrina espírita traz para nós todos esses ensinamentos. Traz ali esses livros e mais livros, páginas e mais páginas, com muitas mensagens abordando todos os aspectos da nossa existência. Se nós vivenciarmos isso, nós vamos naturalmente não apenas nos aperfeiçoando espiritualmente, como o que vai ser do mais positivo para nós, é exatamente as consequências dessa transformação. Porque muitas vezes nós focamos apenas naquela ideia, né? Exatamente, Arnaldo, né? Porque ficamos muito preocupados, né, com essa ideia de quem está ensinando, quem é ali o mestre, quem é o professor. E nos esquecemos exatamente da lição que está sendo transmitida. Então, quando nós estudamos esses temas e pensamos no nosso crescimento espiritual, a primeira coisa que nós imaginamos é para onde eu vou no mundo espiritual. Qual vai ser o meu destino, quais são os espíritos com quem eu terei afinidade. Só que, na verdade, o que nós lembramos é que, de imediato, essas transformações que nós realizamos trazem para nós consequências imediatas muito positivas. Que é o caso, por exemplo, de, ao desenvolvermos em nós as virtudes, por exemplo, nós, no caso, por exemplo, da caridade, nós desenvolvemos a nossa virtude da caridade. Essa virtude vai fazer com que eu não apenas tenha a capacidade de ajudar aquele que precisa em todos os aspectos, na caridade material, na caridade moral, mas eu vou me transformar também vendo o outro de um modo diferente. Essa visão, sendo caridoso, olá, dona Miriam, sendo caridoso, vou ver no outro muito mais as suas virtudes do que a sua imperfeição. Eu vou parar de fazer julgamentos, eu vou perceber quando ele tem ali os seus momentos de dificuldade ou não. Vou entender que ele é um espírito que também passa por um processo de crescimento. Então tudo isso que eu estou percebendo eu estou olhando para ele, estou vendo dessa forma, deixei de ver as suas imperfeições intimamente, sem que eu me dê conta. Eu comecei também a criar dentro de mim, né, comecei a produzir vibrações diferentes. Porque eu parei de criar aquelas vibrações negativas, vendo aquilo apenas que é imperfeito, apenas aquilo que é errado. Começo a ver aquilo que é certo. Esse meu modo de ser, esse meu modo de agir, esse modo de pensar diferenciado, já vai fazer com que eu crie essas irradiações e da mesma forma também capte pensamentos diferentes na mesma faixa vibratória que eu. Então é isso que nós vamos nos adaptando. Conforme eu me transformo nas minhas atitudes, vou naturalmente me ajustando a essa nova realidade. Então vamos crescendo intimamente, vamos evoluindo espiritualmente e vamos também transformando as nossas vibrações. Isso que é o mais importante para nós. Então essas consequências que acabam passando despercebidas é o que faz com que nós tenhamos uma vida tranquila.
Porque de nada adianta nós pensarmos no futuro, para onde eu vou, sem valorizarmos aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. É nesse nosso dia a dia, é nesse instante que nós estamos aqui existindo, que nós estaremos colhendo todos os frutos daquilo que nós vivemos. Então a nossa felicidade ou a nossa infelicidade começará a ser criada a partir de agora. E, na verdade, ela sempre esteve em processo de criação. Jesus, por exemplo, no Evangelho, disse para nós que a felicidade não é desse mundo, mas eu sempre complemento também, mas é aqui que ela começa a ser construída. Então, em cada uma das nossas existências, nós estamos, na verdade, lapidando a nossa personalidade, o nosso caráter. Então, imaginarmos uma pedra bruta, por exemplo, um diamante bruto encontrado, enterrado numa jazida. Nesse diamante nós temos ali vários tipos de minerais que estão impregnados neles. Sujeira que eles precisam ser retiradas, falhas nas suas faces. Então, em cada existência que nós estamos, uma casquinha daquela é retirada. Ele começa a ser lavado, ele começa a ser raspado, vai passando pela lapidação com várias lixas diferentes, desde aquelas mais grossas até aquelas mais sensíveis, que dão apenas aquele polimento final. Cada existência nossa é assim. É uma construção constante. E nós percebemos que, nós percebemos também, não sei se ele falou dessa forma, mas o que a gente acaba não percebendo, Tico e Teco, que a felicidade não é desse mundo. Se nós ficarmos fixos nessa ideia, dá a impressão de que nós seremos felizes depois que morrermos. Aqui no mundo é impossível ser feliz. Não é impossível ser feliz, não. Nós vamos construindo essa felicidade. Cada vez que você consegue eliminar algo negativo de dentro de si mesmo, é uma sujeira que foi tirada para a manifestação da felicidade. Pode não ser a felicidade plena, e na verdade nós nem sabemos o que é felicidade plena. Se nós pensarmos assim, na próxima encarnação eu quero ser feliz. O que você quer ter para ser feliz? Eu quero nascer numa família rica, eu quero ser bonito. Olha só as escolhas que nós começamos a fazer. Nós buscamos os prazeres, não a felicidade. Então, para você ser feliz, você primeiro precisa deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser agressivo, deixar de ter tendências negativas. É o que vai acontecendo com cada um de nós. E essas mudanças vão acontecendo agora. Arnaldo colocou, no Evangelho nos é falado que podemos ser felizes tanto quanto podemos no plano físico. Sim. E é aqui que nós vamos então construindo a nossa felicidade. Mas é claro, que nós primeiro precisamos aprender o que é realmente essa felicidade. Porque nós confundimos muito, Mas faz parte desse aprendizado, Essas lições então que os espíritos nos transmitem têm exatamente esse objetivo. Nós podemos perceber que nas mensagens que nós estamos sempre estudando, pode parecer algo tão óbvio, mas a gente não se deu conta ainda. Que os espíritos não falam para nós das nossas realizações materiais. Eles falam sempre das realizações espirituais. E aí nós vamos dizer assim, mas isso é óbvio, os espíritos estão falando. Não é óbvio. Os espíritos não falam de coisas espirituais porque eles são espíritos. Eles falam de coisas espirituais porque esse é o nosso propósito. Esse é o objetivo de todos nós. Mas por que um espírito vai falar de você ganhar dinheiro? Ele já morreu mesmo? Não é isso. Quando ele estava aqui, ele também tinha a possibilidade de desfrutar disso. E provavelmente desfrutou. Se for de um modo negativo, isso gerou sofrimento. Se for de um modo positivo, gerou para ele a satisfação de ter aproveitado aqueles recursos para algo construtivo. Então, por que os espíritos só falam de conquistas espirituais? Mais uma vez, não é porque eles são espíritos, mas é porque é a destinação de todos nós vivermos como espíritos mesmo estando encarnados. E aí então temos a receita. Temos o grande segredo, Muita gente procura naquelas leituras, naqueles DVDs, o segredo. E aí quando nós lemos, cheguei até a comentar com vocês outras vezes, quando nós assistimos ou lemos, o depoimento é sempre assim. O segredo é a força do pensamento. Aí tem um depoimento de alguém. Eu pensei tanto numa casa nova que a casa veio. Eu pensei tanto naquele trabalho que o trabalho veio.
Eu pensei tanto naquela viagem que a viagem veio. Ninguém pensou em ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz de fato. Só pensou em ganhar alguma coisa. Aí depois que ela morreu, ela ficou lembrando daquilo que ela perdeu. Exato, é o que todo mundo quer. Vivendo numa sociedade consumista como a nossa, né? Pensou, né, Miriam? Só que tem que pensar em conquistar o espírito, não a matéria. Essa sociedade consumista que nós vivemos, essa sociedade com competição, só faz com que a gente pense naquilo que é material. Porque é assim que nós somos reconhecidos. E nós ainda precisamos desse reconhecimento. Mas quando nós começamos a nos entender de outra forma, esse reconhecimento não tem diferença nenhuma mais. Ele perde o seu valor. Porque nós passamos a valorizar de fato a nossa real essência. É algo que nós estamos aprendendo, faz parte do aprendizado e nós vamos conquistar. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Chegamos aqui já no nosso finalzinho, né? Eu acabei deixando esse bate-papo final aqui para a gente aproveitar esses minutos que faltavam para deixar para o próximo encontro o item número 4, letargia, catalepsia e morte aparente, senão a gente ia começar e já ia parar logo no começo, né? Então, ficamos aqui só nesse bate-papo para aprofundarmos um pouco mais as nossas reflexões sobre essa questão da transmissão do pensamento, como sendo para nós uma potencialidade do espírito, mas ao mesmo tempo nós entendemos também a importância de nós qualificarmos o nosso pensamento e não apenas quantificarmos. Porque eu penso assim, quantas vezes, né, qual é a facilidade que eu tenho de captar pensamento? Eu capto o tempo todo de todo mundo. Não é isso que importa. Mas é aquilo que eu transmito e aquilo que eu recebo, em termos de qualidade. Então, quando nós começamos a entender todos os recursos de que dispõe o espírito durante a sua existência aqui no mundo físico, nós temos que pensar exatamente naquilo que da forma como ele utiliza esses recursos. E é o que a doutrina espírita